Aleluia, aleluia, aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, estamos celebrando a festa da Sagrada Família. Depois de celebrar o Natal do Senhor Jesus, o seu nascimento, nós encontramos o projeto de Deus para toda a humanidade, de ser família. E ser família significa ter pessoas que nos ajudem a caminhar para Deus. Quando nós olhamos para Deus, para a Santíssima Trindade, a gente pode enxergar uma família, Pai e o Filho. Nós encontramos ali uma comunhão perfeita de amor entre a divindade. Da mesma forma, Deus pensou a família como um grande projeto divino, de ser no mundo esse elo onde os pais ajudam os filhos na fé. E, consequentemente, em resposta dessa gratuidade, os filhos são chamados a cuidar, a honrar os seus pais na velhice, como a gente ouviu no livro do Eclesiástico. Honra teu pai e tua mãe. Quem tem a capacidade de honrar os pais na velhice, esse encontrou a sabedoria. Por quê? Porque se nós olharmos para a figura familiar, a gente percebe que os pais renunciam tudo para um bem maior que é o filho. E aí a gente percebe que na Sagrada Família também foi a mesma coisa. Maria, junto com José, renunciou todos os seus projetos por esse menino que veio, por esse Deus, por Jesus. Assim como no laço familiar, a gente percebe que os pais também. Logo quando uma criança nasce, a primeira coisa que os pais dizem:
Padre, eu não estou dormindo. Ou seja, até o sono os pais perdem. Mas ganham também muitas coisas com a chegada de filhos, e vocês bem podem dizer isso. Um amor incondicional. Vocês ganham também, geram frutos desse belo amor na vida de vocês. E por isso, a família é pensada como um grande projeto de Deus. Olhando para a Sagrada Família, nós entendemos que Deus nos chama a ser família. E aí a gente pode estender esse conceito familiar para a nossa comunidade. Nós também somos chamados como igreja a ser uma única família, a família de Cristo. Aqueles que acreditam, aqueles que nós podemos chamar de irmãos, porque sentam do nosso lado na ceia eucarística, aqueles que nós chamamos de irmãos, porque não são parentes sanguíneos, mas porque nos tornamos uma única família no Senhor Jesus. E por isso temos a capacidade de chamar uns aos outros de irmãos, e ainda mais, temos a capacidade de chamar a Deus como Pai, como Abba, Paizinho, que é a tradução mais perfeita da expressão que Jesus revela a Deus. Quem é Deus para nós? Os discípulos sempre se perguntavam: como é Deus para nós? E Jesus responde: Deus não é apenas um pai, Ele é um pai amoroso, é um paizinho, é meu paiinho, como a gente chama, né? De um modo peculiar, carinhoso. Deus é assim. Deus se revela e se doa de tal forma que nós somos chamados a ter uma intimidade com Deus. Quando Jesus diz que Deus é Pai, é exatamente nos revelando que nós somos chamados a ter uma intimidade com Deus. Não ter medo de Deus. Tem muita gente que tem medo de Deus. Não vou fazer isso porque Deus castiga, né? E a gente até pune as nossas criancinhas, porque a gente cria um grande trauma e a gente nem percebe isso. Quando a gente às vezes quer proibir a criança de fazer algo que ela não deve fazer, e a gente diz: não faça isso que Deus castiga. A gente está cometendo um grande crime, porque aquela criança vai crescer e quando ela estiver fazendo algo que ela acha que não condiz com a realidade, ela vai sentir medo de Deus, ou ela vai querer correr para longe porque acha que Deus vai castigar. Deus não é esse pai que pune, que castiga, mas é um pai amoroso, que acolhe, que ama. É aquela expressão de que quando o filho cai, o pai está ali pronto para socorrer. Ou quando o filho está em perigo, o pai e a mãe têm a capacidade, se possível, de dar a vida para que aquela criança não morra. Deus é exatamente dessa forma, meus irmãos. Deus nos ama incondicionalmente, que Ele não pensou duas vezes em dar o seu filho, mesmo sabendo que Ele enviaria ao mundo um menino para depois ser morto, crucificado e aniquilado pelo madeiro da cruz. Mas mesmo com toda essa realidade, Deus não pensou duas vezes, porque Deus não é somente Pai, Ele é o nosso paiinho, Ele é o Abba, o papai, aquele que nos ama, e por isso somos chamados a ser família com os nossos, que Deus nos confiou. E aí digo para vocês, e vocês podem também dizer para mim, que é muito difícil a gente poder evangelizar os nossos. A gente prega, fala para o pessoal de fora, e é muito fácil pregar, mas pregar para os nossos parece que tem um peso maior. E às vezes é mais difícil ainda. Mas quando Deus nos coloca uma família, Ele coloca também para que a gente seja intercessores um do outro, para que a gente cuide um do outro. Na celebração do batismo, creio que todo mundo aqui já participou um dia de uma celebração de batismo, ou dos seus filhos, ou de um parente, ou de algum conhecido. O padre faz um diálogo com os pais e os padrinhos e perguntam: vocês estão dispostos a ajudar
os seus filhos e os seus afilhados a crescerem na fé. Ou seja, a igreja reafirma o compromisso dos pais de serem esse elo da presença de Deus na vida daqueles que compõem a sua família. E por isso, celebrando a Sagrada Família, nós entendemos que muita coisa de Jesus ele herdou de Maria e de José. A gente olha para Jesus e a gente sabe que Jesus é o próprio Deus e que ele tinha um conhecimento sobrenatural. É nem tanto que quando ele se perde no templo com 11 anos, ele está lá perdido no templo, ele começa a falar com os que cuidavam ali do templo, e eles estavam admirados pela sabedoria daquele menino de 11 anos de idade. Como aquele menino falava das coisas de Deus. E mais ainda, tinha a concepção de que ele estava na casa do Pai. Quando Maria e José o encontram, diz: por que vos preocupeis? Não sabeis que eu estou na casa do meu Pai? A intimidade que aquele menino de 11 anos já tinha com Deus, a ponto de dizer: não vos preocupeis, meus pais, eu estou na casa de Deus. Eu estou no melhor lugar. E aí a gente percebe esse elo de intimidade, né, de Deus com o próprio Cristo, essa intimidade de família, de não ser mais um, mas ser alguém que é íntimo de mim, que eu posso mostrar os meus efeitos, mas que eu posso mostrar as minhas qualidades, que eu posso ser o que eu sou, sem capas. Quando a gente se apresenta para alguém, a gente sempre tenta expressar o sorriso, dar aquela impressão mais bonita que a gente tem para que a pessoa goste da gente. Aí os nossos parentes já não queimam, né? Porque você não convive. Já fala logo, né? Mas para os nossos familiares, a gente não precisa ser o que não é. A gente é o que é. Da mesma forma, na nossa relação com Deus, quando Deus se expressa sendo o Pai, um paizinho, o Abba, é exatamente porque Deus espera que a gente não se apresente a Ele com máscaras, mas que a gente se apresente como a gente é para Deus. Isso é ser família, é a gente reconhecer. Aí eu pego aquela figura do Evangelho que Jesus elogia, de dois homens que entram no templo. Um fariseu. O fariseu significa aquele que conhece a lei, que praticava a lei com todo rigor, e chegava lá e se apresentava com máscaras. Obrigado, Senhor, porque eu pago o dízimo, porque eu leio a Torá, porque eu faço o meu jejum, porque eu cumpro todos os preceitos da lei de Moisés. E tinha um outro lá, do lado, um pecador, que baixou a cabeça e batia no peito dizendo: piedade de mim, porque sou pecador. E Jesus elogiou aquele pecador que com essa simples oração trazia do seu coração e se revelava como ele era para Deus. Ou seja, a concepção de que eu preciso ter uma intimidade profunda com Deus. Deus é um Pai amoroso. Assim Deus espera que tenhamos a capacidade de ter a intimidade com os nossos parentes, com os nossos que Deus nos confiou. É muito triste quando a gente vê, irmãos, familiares que não se falam, filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos, relações que não são relações divinas. Quando Deus nos confia uma família, é exatamente para que a gente possa cuidar, zelar. Quando Deus nos confia ser uma única família enquanto igreja, não é para que a gente brigue também entre as pastorais, não é para que a gente ache que a minha pastoral é melhor do que a outra, ou que eu fale dos padres, ou que o padre fale dos paroquianos. É para que a gente cuide um do outro. É para que a gente seja uma família também aqui dentro da nossa comunidade. Celebrando este último domingo, na festa da Sagrada Família, nós queremos pedir ao Senhor que possa estreitar os nossos laços enquanto paroquianos, enquanto padre, enquanto
povo de Deus, enquanto intimidade com Deus, que a gente seja realmente uma grande família que se ajuda, que cresce, que levanta quando o outro cai, que tenha a capacidade de acolher os irmãos também, que ainda não são irmãos, mas que estão lá caídos pelo pecado e desejam estar e fazer parte da nossa família também. É isso que nós somos chamados a ser, irmãos. Aqueles que acolhem, aqueles que amam, aqueles que rezam, aqueles que cuidam. Como no sacramento do batismo, hoje talvez nós podemos perguntar: estais dispostos a cuidar com amor dos filhos que Deus os confiar? Seja filhos sanguíneos, sejam filhos espirituais nas suas pastorais, sejam filhos que Deus coloca na vida de vocês, estão dispostos a ajudá-los a crescer na fé? É isso que é ser família, é poder acolher. No evangelho de hoje, tentaram matar Jesus. Herodes queria a todo custo encontrar esse filho da promessa, esse menino salvador, o rei que ia reinar sobre Israel, porque ele não queria perder o seu reinado. Herodes queria matar esse menino, mas Deus cuidou desse menino e pediu José e Maria para fugirem para o Egito. José e Maria cuidaram desse menino, cuidaram por sua vida e viveram lá até que Herodes pudesse morrer para regressar. Da mesma forma que a gente possa, como uma grande família, cuidar de cada um de nós, para que todos nós possamos nos encontrar um dia reunidos no céu, como hoje nos reunimos aqui nessa terra. A cada missa que a gente celebra, a gente se reúne em uma grande família, uma prefiguração daquilo que acontecerá no céu, porque todos nós seremos uma única família em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.